sem demora. Breve, Jesus voltará. Muito bom dia, um feliz sábado para você que está aqui, você que está nos assistindo através da internet. Todos juntos estamos na nossa amada Captain Brazilian, essa adventista do sétimo dia, amor e fé que anuncia a breve volta de Jesus. Anunciei anteriormente, agora no mês de fevereiro, eu estarei apresentando aqui aos sábados pela manhã uma série baseada na Bíblia sobre milagres. 4 sábados. E eu convido você a acompanhar comigo aqui na nossa da internet, cada um desses sábados, para descobrirmos aquilo que a palavra do Senhor tem a falar sobre nós, para nós, sobre milagres. E para introduzir o tema desta manhã, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, lá no capítulo de número 34. Livro de Êxodo, capítulo 34. Nós vamos ler 3 versos. Verso 9, verso 33 e verso 35. Êxodo capítulo 34. Diz assim o verso de número 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar e falar com ele. Eu quero fazer uma pergunta para a sua breve reflexão. O que você faz diante de um problema que parece não ter uma resposta suficiente, uma solução possível, e parece que nenhuma oração é ouvida? Eu vou perguntar novamente para você. O que você faz diante de um problema que parece não ter uma resposta suficiente, uma solução possível, e parece que nenhuma das suas orações é ouvida? Queridos, no dia 4 de maio de 2007, a Lore estava dirigindo a sua e de repente, de forma súbita, um caminhão bateu na traseira do seu carro. E naquele dia, o Caio, de 5 anos, a Emma, de 4 anos, e a Kate, de apenas 2 anos, foram vítimas fatais devido a esse acidente. O detalhe é que esse acidente trágico aconteceu no dia seguinte, depois que Caio tinha completado seus 5 aninhos. E como é questionamentos sobre Deus se levantam num único instante. Deus está calado, Deus está escondido, Deus é injusto. Vou repetir a você: Deus está calado, Deus está escondido, Deus é injusto. 3 grandes pontos a respeito de questionamentos que fazemos sobre Deus, em paralelo com os milagres que Deus pode fazer e operar. Primeira pergunta: Deus está calado? Quantas... Só um minuto, por favor. Microfone. Quantas vezes na nossa vida, diante de decisões cruciais sobre o que fazermos na nossa caminhada educacional,
sobre o que fazermos na nossa vida profissional, sobre o que fazermos na nossa vida afetiva, nós recorremos ao Senhor, oramos a Deus e acreditamos termos compreendido a vontade do Senhor e nós seguimos por essa direção, para lá no final nós descobrirmos que aquela decisão nos levou ao fracasso. Sobre Deus estar escondido, a minha primeira pergunta é: como que a gente pode se relacionar com Deus ou com um ser que a gente sequer vê? Com um ser que não nos dá uma prova a respeito da sua existência? E o que dizer, queridos, ou como entendermos, se Deus pode se revelar, por que às vezes Ele não faz e prefere permanecer em silêncio e oculto? E sobre Deus ser injusto? Sabe, eu não sei se isso acontece com você, mas às vezes diante de algumas situações eu me indago, será que realmente Deus é justo? Porque, queridos, como nós podemos conciliar as nossas crises, os nossos dramas, as nossas lutas, as nossas preocupações, o nosso sofrimento com uma série de promessas que a Bíblia diz que teríamos vida em abundante? E o que dizer das pessoas que abertamente negam a Deus e prosperam? Sabe, os ateus, eles não se decepcionam com Deus. Afinal de contas, por negar a Deus, eles não esperam nada da parte de Deus. Mas para você que se converteu ao Senhor, que busca o Senhor, é natural que nós esperemos alguma coisa da parte de Deus. E a minha pergunta é: por que Deus, nesses casos, diante dos nossos problemas, dilemas, Ele parece ser um Deus calado, escondido e injusto? Sabe, às vezes nós perguntamos assim lá no fundo da nossa alma e do nosso coração: se Deus somente respondesse a uma dessas questões, se Ele aparecesse para mim pelo menos uma única vez, com certeza eu creria. E a gente atribui isso também a outras pessoas. Se Deus aparecesse, se Deus falasse, se Deus agisse com exata justiça, o mundo inteiro creria. Mas por que será que Deus parece tão relutante em intervir nessas situações e provar a sua existência? Eu quero primeiramente falar sobre essa primeira pergunta: por que Deus parece calado? Por que Deus parece calado? Sabe, eu fico pensando aqui comigo às vezes, se Deus quer e tem interesse que a gente faça a sua vontade, por que Deus não revela a sua vontade de forma clara? Se Deus espera que eu e você andemos de acordo à vontade dEle e do jeito que Ele tem para nós, por que Deus não é mais claro e explícito na sua vontade? De 2007 a 2009 eu morei aqui nesse país como estudante. Em algum momento eu tive que tomar uma decisão: se eu continuaria estudando aqui ou se eu voltaria para o Brasil e terminaria os meus estudos lá. Você já teve que pensar a respeito da sua vida, sobre o lugar que você está, para onde você deve ir ou se deve voltar? Você já se questionou se você está fazendo a coisa certa em permanecer aqui nos Estados Unidos, ou se você deveria voltar para o Brasil ou ir para algum outro lugar? Questão difícil, não é? Como saber o que fazer? Mas sabe que para o povo de Israel, isso era uma questão simples de se resolver. Era simplesmente sair da barraca e olhar para o céu. E se lá no céu, em cima do acampamento e do santuário, a nuvem que fazia sombra durante o dia estivesse estacionada, parada, era uma clara indicação de Deus de que eles deveriam permanecer onde estavam. Mas caso eles olhassem para o céu e a nuvem começasse a se mover, eles saberiam que não era mais para continuar ali. Eles deveriam continuar a viagem e seguir avante e à frente. Obrigado, Dênio. Não bastasse essa orientação bem objetiva, o sacerdote tinha no seu peito o urim e o tumim, 2 pedras, que de acordo à revelação da vontade de Deus, as pedras brilhavam. E mais do que isso, Deus havia dado para ele 613 leis que cobriam
toda a gama de comportamento, leis objetivas que falava como lidar em caso de um assassinato, até mesmo o que fazer no caso de cozinhar um cabrito com o leite da sua mãe. Revelações claras, objetivas, diretas. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você acha que essas revelações claras, objetivas, bem expressas diante do povo de Israel, aumentou a possibilidade de obediência deles? Você acha que pelo fato deles terem orientações claras, eles se tornaram pessoas ou um povo obediente? Queridos, a verdade é que quando nós esperamos revelações claras, o efeito parece ser o oposto. Porque Deus disse claramente para o povo: não se levantem e não vão guerrear contra os amorreus, não façam isso. Pois o povo se levantou e foi guerrear contra os amorreus e foram derrotados pelos seus inimigos. Perderam a batalha. E o povo de Israel, nós lemos e entendemos pela Bíblia, que quando deveriam marchar, mantinham posição. Quando deveriam quando deveriam marchar, fugiam com medo. Quando deveriam lutar, procuravam paz. E quando tinham de fazer paz, caçavam guerra. A verdade é que a gente consegue ver um padrão no Antigo Testamento de que a própria clareza da vontade de Deus gerava um efeito desanimador na fé do povo de Israel. E sabe, a pergunta é: por que ter fé? Por que viver à base de fé, sendo que Deus se revela de forma tão clara? Por que buscar a Deus se Ele já se havia revelado? Por que dar um passo de fé quando Deus já havia garantido o resultado? Por que lutar com o dilema de escolhas conflitantes quando Deus já havia resolvido o dilema? Em suma, por que o povo de Israel deveria agir de forma adulta e madura, enquanto poderia agir de forma infantil e mimada como crianças, reclamando dos seus líderes, descumprindo e quebrando regras claras e murmurando quando achavam que iria faltar água ou comida? Queridos, orientações claras da parte de Deus podem até fazer com que um grupo de recém-libertados escravos faça uma viagem do Egito até a Terra Prometida. Mas quando nós vamos lendo a história, nós vamos percebendo que regras claras, orientações diretas e objetivas vão impedindo o desenvolvimento espiritual. E nós notamos a respeito dessa história que as regras, quanto mais claras, levavam as pessoas a uma obediência formal e não um relacionamento de fé e confiança em Deus. E a segunda pergunta que eu faço para você nesta manhã: por que Deus parece escondido? Por que Ele não simplesmente revela a sua vontade de forma visível? Por que Ele não aparece? Por que não é uma epifania, Deus surgindo e diante dos nossos olhos se revelando? Por que Deus não cala com a sua presença os céticos, os incrédulos, os ateus? Sabe que no dia 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin, um russo, com a Vostok 1, foi o primeiro homem a viajar para o espaço. Ele completou uma órbita ao redor da Terra. Lembrando que a antiga União Soviética pregava um Estado ateísta. E é atribuída a Yuri Gagarin a frase ao dizer o seguinte: eu viajei para o espaço, eu estive lá, eu procurei por Deus e não o encontrei, pois Deus não estava lá. De alguma forma, nós seres humanos queremos demonstrações visíveis, nós queremos revelações pessoais, nós queremos ver Deus, acreditando que se Deus se revelasse, nós poderíamos crer de maneira mais profunda. Nós queremos que o Deus que fala se torne o Deus que a gente possa ver. Mas sabe que isso já aconteceu uma vez. Deus decidiu se revelar de forma visível a Moisés. A Bíblia fala que Moisés e Deus falavam face a face, como dois amigos se conversam. E isso acontecia lá na tenda ou na barraca do encontro. Moisés, vez ou outra, saía do meio do acampamento do povo de Israel, ia na direção da tenda do encontro, e lá na tenda do encontro ele se encontrava com Deus.
se falavam face a face como amigos. E o povo de Israel se reunia, se juntava, e de longe eles ficavam olhando com espanto e assombro, Deus falando com Moisés e Moisés conversando com Deus. Eles viam os sinais da presença, da glória de Deus. E quando Moisés saía da tenda do encontro, a Bíblia diz, como nós lemos aqui, que Moisés saía brilhando. E quando ele chegava perto do povo, o povo só falava com Moisés depois que Moisés se cobria com um véu. E o povo foi aprendendo até manter uma certa distância de Deus, a ponto de dizer: Moisés, fale você diretamente conosco, mas Deus não, para que nós não morramos. Queridos, e eu pergunto para você, nessa manhã, e se nós transportássemos através do túnel do tempo, os céticos, os ateus, incrédulos para aquela época, para aquele tempo? Parece que seria muito mais fácil deles acreditarem a Deus, não é? Porque eles tinham inúmeras provas visíveis da existência de Deus. Era só olhar para a tenda do encontro, eles veriam a glória, a presença de Deus falando com Moisés. Ou então olhar lá para o Monte Sinai e ver aquelas nuvens, trovões, sons, Deus falando com Moisés, Deus entregando para Moisés as tábuas dos 10 mandamentos. Como não acreditar? Revelações visíveis, um Deus que aparece e se apresenta. Mas você quer saber aqui qual foi o resultado de Deus estar aparecendo e visivelmente sendo revelado para aquele povo? Quando Moisés sobe no Monte Sinai, aquela gente, aquelas pessoas que tempos atrás haviam sobrevivido às pragas do Egito, que haviam atravessado a seco o Mar Vermelho, que beberam água que saíram da rocha e comeram um maná que caiu do céu. Aquela mesma gente, querido, essas mesmas pessoas se tornaram aborrecidas, impacientes e rebeldes. Esqueceram tudo sobre Deus. E quando Moisés desce, estão eles como pagãos, dançando ao redor de um bezerro de ouro. Deus nunca brincou de esconde-esconde com o povo de Israel. Eles tinham inúmeras provas audiovisuais da presença de Deus. E de maneira surpreendente, a presença visível de Deus parecia causar o efeito oposto ao esperado. Os israelitas, ao invés de lidar com Deus à base do amor, da adoração, lidavam com Deus à base da rebelião e do medo. A presença visível de Deus nada fez em termos de aperfeiçoar uma fé duradoura. É por isso que às vezes eu acredito que Deus parece estar escondido, para que nós possamos buscar a Ele por aquilo que Ele é, e não pelos milagres que Ele pode fazer. E a terceira pergunta, e talvez essa seja a que mais mexa conosco, ao olharmos para o mundo e para algumas situações que nós enfrentamos e passamos. Por que Deus às vezes parece ser injusto? Por que, queridos, às vezes Deus parece não agir com injustiça? Por que Ele não age de forma coerente, punindo as pessoas más e recompensando as pessoas boas? E aqui eu quero propor um exercício para você. Imagine comigo que fosse criada uma realidade onde a cada boa ação você tem uma sensação de prazer. E a cada má ação você sinta um beliscão aí em você. Sabe que essa realidade, ela de alguma forma já foi um dia vivida. Deus chamou o povo de Israel para um acordo, para um contrato. Deus falou assim: olha, eu quero fazer uma aliança com vocês, mas é uma aliança baseada em leis, num sistema justo. E eu vou recompensar os bons e punir os maus. Eu vou amaldiçoar os maus e vou abençoar os bons. Para as tuas boas ações, recompensa. Para as tuas ações erradas, punição. E Deus chama um povo, faz um acordo, Moisés escreve tudo, e eles então entram numa aliança através de um sistema justo, de recompensa e punição. Deus decidiu agir do jeito que nós gostaríamos, sendo bom com os bons e sendo duro com os maus.
E Deus inclusive prometeu, está lá em Deuteronômio 28, as bênçãos e as maldições. Se o povo fosse obediente, como resultado, as cidades e as lavouras seriam prósperas, eles teriam vitórias militares, imunidade total contra as doenças. Se eles desobedecessem, violência, crime e pobreza viria até eles, perda nas colheitas, e seriam dominados por outras nações. Deus falou assim: se vocês obedecerem, e a condição era uma só, nessa aliança o povo só entrava com obediência, o resto era com Deus. Se vocês obedecerem, eu vou exaltar vocês sobre todas as nações da terra. Vocês sempre estarão por cima, por baixo. Vocês como povo terão praticamente a proteção e imunidade contra todo tipo de infelicidade e miséria humana. Mas, se vocês desobedecerem, vocês viverão. O horror será um motivo de riso e de zombaria para todas as nações. E vocês vão servir aos inimigos de vocês com fome, com nudez, com sede, com falta de tudo. Sabe qual foi o resultado dessa aliança, onde Deus propôs um sistema justo de recompensa e punição? Quando você sai do Pentateuco e cai nos livros de Josué e Juízes, 50 anos apenas, pouco tempo, metade de uma vida, você lê a história do povo de Israel que se colocou nessa aliança, e sabe o que você descobre? Que esse povo estava esfacelado. Estavam vivendo num estado total de anarquia. O Antigo Testamento, quando conta e relata esse fato e essa aliança, o Antigo Testamento fala que todas as maldições que foram preditas caso o povo desobedecesse, se tornaram verdade. Lá na frente, o Novo Testamento, quando fala sobre essa aliança, ele diz assim, nós temos que aprender uma lição objetiva sobre essa história de um sistema justo de punição e recompensa. E a lição objetiva é uma só: os seres humanos são incapazes de cumprir um acordo com Deus. Os israelitas, queridos, eles viveram vendo e ouvindo a Deus. Deus com eles sempre os tratou de forma justa. Mas o povo era um povo talvez um dos mais instáveis e inconstantes que já passou pela terra. Porque por 10 vezes, eles se levantaram contra Deus. Não foi contra Moisés, não. Foi contra Deus. Sabe, depois de uma longa viagem até a terra prometida, o sonho da terra que seria deles, quando eles viram a terra, riqueza, mananciais, leite, mel, depois de tudo, eles olham para trás com saudades dos velhos e bons tempos de escravidão no Egito. E às vezes a gente fala assim, lá no nosso íntimo: se Deus fizesse um milagre, com certeza minha fé aumentaria. Se Deus fizesse um milagre, o meu filho acreditaria. O meu esposo viria para os caminhos. Se Deus fizesse um milagre, essa sociedade inteira se converteria. Será? Porque quando nós vamos à Bíblia, queridos, nós percebemos que isso não funcionou com o povo de Israel. Porque Deus operou milagres abundantes e incontáveis. E a fé do povo de Israel simplesmente se tornou preguiçosa. Eles não viam mais necessidade de exercer a fé e de acreditar. E às vezes nós esperamos por dias onde Deus possa retornar e fazer desse mundo um lugar cheio de milagres. Nós aguardamos, quem sabe, um tempo onde aquilo que aconteceu no passado volte a acontecer, Deus abrindo os céus, derramando bênçãos, operando milagres, e nós acreditamos, quem sabe, que se isso acontecesse, seria mais fácil e possível sermos cristãos e outros se converterem. Será? Deixa eu perguntar para você aqui, será que um surto de milagre, hoje produziria mais fé? Será que um surto de milagre hoje produziria mais fé? Possivelmente não. Pelo menos não o tipo de fé duradoura que Deus espera de nós.
O povo de Israel é uma grande demonstração de que milagres nos faz mais dependentes e viciados em milagres e não em Deus. O povo de Israel nos dá demonstração de que milagres só nos gera mais viciados em milagres e não em Deus. E queridos, há aqui algo extraordinário que nos deixa surpresos sobre o povo de Israel. Mesmo quando milagres acontecem, mesmo quando as grandes questões, os 3 questionamentos sobre Deus são removidos, silêncio, oculto, injustiça, pouquíssimas coisas mudam na nossa vida. Mesmo quando Deus opera milagre, mesmo quando as grandes questões sobre Deus estar escondido, Deus estar em silêncio ou Deus ser injusto, poucas coisas mudam na nossa vida. A verdade é que milagres não mudam a vida de ninguém e muito menos nos convertem a Deus. Água que se transformou em sangue não converteu os egípcios. Água que saiu da rocha não converteu os hebreus. Trevas ao meio-dia não converteu os egípcios. Coluna de fogo à meia-noite não converteu os hebreus. Praga, doença, chaga em todo mundo não converteu os egípcios. Doença em ninguém não converteu os hebreus. Alimento contaminado por insetos não converteu os egípcios. Maná que caía do céu não converteu os hebreus. Para quem quer acreditar, nenhum milagre é necessário. Mas para quem não quer acreditar, todos os milagres não seriam suficientes. A grande verdade é que milagres não mudam a vida de ninguém e não convertem ninguém a Deus. E nós temos várias experiências de pessoas que receberam na sua vida, na vida dos seus amados, grandes milagres. Talvez por um curto período de tempo, notamos algumas mudanças. Mas o tempo passou e a pessoa continuou exatamente a mesma. Queridos, pessoas que precisam de milagres para acreditar em Deus, elas estão concentrando apenas a sua atenção e o seu foco nelas mesmas. Porque quando a gente fala assim, Deus está calado, Deus está escondido, Deus é injusto, em realidade nós estamos dizendo assim, Deus está escondido de mim, Deus está calado comigo, Deus está agindo ou sendo injusto comigo. O ponto é que quando nós olhamos dessa forma, nós estamos olhando apenas um ponto de vista, e lembrando que toda vista ela é feita de todos ou vários pontos. E quando nós olhamos ou enfrentamos situações de dor, de pesar, de perda, de sofrimento, e nós levantamos essas questões para Deus, a gente tem de entender que, primeiramente, isso não é sobre um quebra-cabeça fácil de se montar. Um segundo ponto é que nós vamos ter que nos conformar e aceitar que nessa vida nós vamos ter que lidar com situações que não farão sentido para a nossa razão e não aumentarão a nossa fé. Existem situações que serão apenas desvendadas, explicadas, resolvidas na eternidade. E um terceiro ponto. Muitas dessas situações, queridos, que nós enfrentamos ao perguntar, Deus está calado, Deus está escondido, é Deus injusto, retratam problemas de relacionamento entre nós, seres humanos, com o ser divino que nós chamamos de Deus. Mas nessa manhã eu quero te propor aqui um exercício mental, eu quero que você use a sua razão e pense comigo. Quando nós estamos diante de Deus pedindo por um milagre, qual é a nossa perspectiva? Porque todo milagre, ele nasce diante de uma necessidade. Então, quando eu olho para os céus e clamo a Deus por um milagre, eu estou assumindo uma necessidade. Em outras palavras, na perspectiva humana, o milagre tem que ver com necessidade. Mas a minha pergunta para você é, agora olhando do ponto de vista de Deus, quando Deus do céu olha para a terra e tem um filho pedindo por um milagre por conta de uma necessidade,
qual é a perspectiva de Deus em relação a você quando precisa de um milagre? Sabe? Primeiro ponto que eu gostaria de trazer para você na manhã, talvez seja uma das coisas mais bonitas que eu vou falar hoje aqui, e que eu espero que você leve com você para sua casa. Como nós inclusive estamos estudando na lição da Escola Sabatina, um espetáculo de lição, by the way, Deus é um Deus de profundas emoções. E sabe o que significa isso? Que Deus permite que os seres humanos o afetem. Já parou para pensar que o Deus que é infinito, que não tem começo nem fim, permite ser afetado por seres finitos, que na comparação diante de todo o universo nós somos menos do que um átomo de um átomo. Não somos absolutamente nada no cenário do universo como um todo, mas Deus na sua grandiosidade, como o grande eu sou, permite ser afetado por mim e por você. Deus é um Deus de profundos sentimentos. A Bíblia diz que Deus tem prazer, a Bíblia diz que Deus ira, a Bíblia diz que Deus tem frustração. A palavra de Deus em Isaías chega a dizer, e Deus se compara a uma mulher que está em trabalho de parto. A Bíblia diz que nesse caso Deus grita, geme, respira ofegante, em alguns casos tudo de uma vez só. A Bíblia fala que Deus se choca com o nosso comportamento. Olhando algumas coisas da nossa vida, o Deus que é perfeito nos seus caminhos, a tudo sabe e conhece, Ele se choca com o nosso comportamento. A palavra de Deus diz que em alguns casos Deus fica atordoado pela maneira como nós dirigimos a nossa vida. A palavra do Senhor chega a dizer que em alguns casos Deus vai punir e Deus explica em pranto e lamento por que está punindo. E quer saber o que mais? A palavra do Senhor, pelo menos por 2 vezes em Êxodo e Jonas, diz que Deus inclusive muda de ideia. E quando nós estamos orando a Deus, pedindo, Senhor, pelo amor de Deus, faça um milagre. Eu queria lembrar você nesta manhã que Deus ele é afetado por aquilo que está acontecendo na sua vida. Possivelmente, nesse mar de gente que está aqui nesta manhã, talvez existam pessoas aqui que estejam angustiadas, estão ansiosas, se sentindo inseguras, desprotegidas, estão sentindo a vida fora do seu controle ou da sua ação de governá-la. Eu queria lembrar você nesta manhã, querido, que Deus é afetado por tudo aquilo que acontece na sua vida. Que o estado do sentimento que há no seu coração nesse momento, Deus se sente afetado por isso. Mas um outro ponto de vista eu gostaria de trazer nessa manhã para você a respeito de como Deus age quando nós pedimos por um milagre. A visão que nós temos de Deus pode ser, e é bem possível que seja, bem diferente da maneira como a Bíblia retrata quem realmente Deus é. E a minha pergunta para você é, quem é Deus? Com que Ele se parece? Queridos, quando nós vamos à palavra do Senhor, e talvez nós crescemos ouvindo isso, Deus ele é invisível, imutável, onisciente, onipresente, onipotente, presciente. Isso tudo é verdade. Mas acima dessas verdades existe uma, que Deus é um ser pessoal e relacional. Deus é um ser pessoal e relacional, o que traz à tona para nós que nesse caso, Deus está interessado e se importa em manter um relacionamento com seus filhos. E sabe que quando nós vamos à Bíblia, as pessoas que melhor se relacionaram com Deus, demonstraram uma maneira íntima de lidar com Deus que chega a ser chocante. Quando nós vamos à Bíblia e notamos a maneira pela qual as pessoas que melhor se relacionaram com Deus, nós percebemos que elas tinham uma forma chocante de intimidade com o Senhor. É como se elas estivessem falando com alguém sentado numa cadeira de balanço. E essas pessoas, quando falavam com Deus, elas falavam com Deus como a gente fala com um pai, com uma mãe, com um amigo, com um irmão, com um conselheiro, com um pastor.
Essas pessoas falavam com Deus, tendo Deus como um ser que fala, que é visível e que é justo. E terceiro ponto, perspectiva de Deus quando nós pedimos por um milagre. Deus ama e quer ser amado. Queridos, eu às vezes fico me perguntando, diante de tanta blasfêmia, de tanta negação, diante de um mundo que está cada vez mais caminhando por um secularismo, o que Deus ainda está fazendo aqui? Por que Deus ainda luta para manter um relacionamento conosco? O que Deus quer com você, uma vez que Ele não te abandona? Sabe, Deus Ele não se preocupa e se importa tanto em ser estudado e analisado, o quanto Ele deseja amar e ser amado pelo seu povo. Deus não se ocupa e não se preocupa tanto em ser estudado e analisado, quanto em ser amado e amar o seu povo. Queridos, todas as páginas da Bíblia, eu posso dizer, elas falam de um Deus de um amor ardente, que anseia amar e ser amado pelo seu povo. Deus não é um espetáculo, mas é um Pai que se revela em amor. Deus não age apenas para resolver os meus problemas, satisfazer a minha curiosidade, ou provar a sua existência com um espetáculo extraordinário. Ele não realiza milagres como provas de um show de poder, mas como atos de amor. Milagres não servem para impressionar, mas servem para atrair pessoas a Deus para um relacionamento com Ele. Ou seja, milagres frias, mas expressões de seu desejo de se relacionar com o seu povo. Se milagres fossem meras provas irrefutáveis, não haveria necessidade nem de fé e nem de amor. Deus deseja um relacionamento conosco de amor, e não um amor forçado pela prova da evidência. Eu tenho uma última pergunta para te fazer nessa manhã. Se Deus é o Deus do impossível, se Deus pode tudo, por que Ele espera você chegar ao seu limite para poder agir? Se Deus é o Deus do impossível, se Ele pode tudo, por que Ele espera você chegar no seu limite para você agir? Na perspectiva do milagre, nós olhamos para Deus apresentando a nossa necessidade. Mas na perspectiva de Deus, Ele olha para nós de relacionamento. Queridos, sabe por que Deus espera até o limite para agir? Porque Deus, como um bom cavaleiro que é, Ele está constantemente trabalhando para inquietar o meu coração. Eu vou repetir. Deus espera nós chegarmos no nosso limite para um bom cavaleiro que Ele é, para inquietar o nosso coração. Exatamente, Deus quer inquietar o meu e o seu coração, e por isso que Ele permite que a gente vá no limite. Porque é quando a gente chega no limite que a gente descobre que o tudo não é nada e que Deus é tudo para aqueles que se aproximam dEle. Deus quer inquietar o nosso coração a fim de nos chamar a um relacionamento com Ele. Sabe por quê? E me escute bem. Deus, como um ser todo-poderoso, Deus como um Deus que te ama, Ele sabe que o melhor lugar para você, que a melhor condição para a sua vida, não é nenhuma outra que você poderia pensar ou sonhar, mas o melhor lugar e a melhor condição para nós, na nossa vida, é estarmos em profunda comunhão com o Senhor. Não existe nenhum país que seja melhor para você do que você estar na presença de Deus.
Não existe nenhuma condição financeira que você poderia ter nesse momento que te colocasse numa melhor posição do que estar em comunhão com Deus. Não existe um outro esposo ou uma outra esposa na sua vida que poderia fazer com que você se sinta melhor, senão na presença do Senhor. Deus sabe que o melhor lugar, que a melhor condição para todos nós é quando nós nos encontramos bem perto dEle, em um relacionamento íntimo, profundo e intenso. Deus sabe que não existe condição melhor na sua vida do que ele estar profundamente ligado com Deus num relacionamento íntimo, profundo e intenso. E é por isso que Deus permite às vezes que a gente chegue no limite, porque o limite do homem é o encontro que ele tem com Deus. Queridos, milagres não são feitos ou produzidos para nenhuma outra razão, senão para nos atrair a Deus. Assim, os milagres são desejos reais e sinceros do coração de Deus que se sente afetado por você, para que você tenha proximidade dEle, e não meros espetáculos para um convencimento racional. Sabe, eu venho aqui nesta manhã hoje, e eu preciso de um milagre na minha vida. Deixa eu refazer essa frase. Eu preciso de muitos milagres na minha vida. Eu estou vindo aqui hoje porque eu preciso de milagres na minha vida pessoal. Eu não estou falando do pastor Marco Faria que vocês conhecem. Eu estou falando do indivíduo, filho de Deus, Marco Faria. Eu preciso de milagres na minha vida familiar, dentro da minha casa, no meu casamento, na educação dos meus filhos. Eu preciso de milagres na vida dos meus familiares. Preciso de milagres no meu ministério. Preciso de milagres na nossa igreja. Preciso de milagres na vida de pessoas que não estão na igreja, mas que têm uma ligação com a nossa igreja. E eu queria perguntar nesta manhã: você precisa de algum milagre? Existe alguma situação na sua vida que precisa de um milagre da parte de Deus? Queridos, hoje de manhã cedinho, às 6 horas, eu mandei um pequeno texto, que não fui eu quem escrevi, foi o Dennis Smith. E ele fala sobre o batismo do Espírito Santo. É interessante que às vezes Deus, através de vocês, trabalha e fala à minha mente, ao meu coração. E de maneira aleatória e não coordenada, alguns de vocês já me procuraram no pessoal, nos almoços, nos encontros, e falaram: pastor, eu queria saber mais sobre o batismo do Espírito Santo. Eu gostaria que fosse mais pregado sobre o Espírito Santo na igreja. Eu quero fazer um convite para você nesta manhã. Eu tenho absoluta certeza que Deus não apenas pode, mas Ele vai fazer um milagre na sua vida. Deus está mais pronto a fazer um milagre na sua vida do que você pedir por um milagre para Deus. Mas eu tenho estudado sobre milagres e tenho aprendido que milagres não são espetáculos para Deus provar nada para ninguém. Para Deus melhorar a vida de ninguém, através dos milagres, Deus está nos chamando para mergulharmos de uma forma mais profunda, íntima, intensa, em um relacionamento com Ele. E eu gostaria de, junto com você, nós dedicarmos o mês de fevereiro, que começou hoje, 1º de fevereiro, a nesse mês nós buscarmos milagres da parte de Deus.
Eu quero encorajá-lo, animá-lo e motivá-lo a nesse mês você buscar ao Senhor e clamar e pedir e suplicar que milagres sejam feitos. E eu pergunto de novo para você: você precisa de algum milagre? Alguém que você ama precisa de um milagre? Algum milagre poderia resolver uma questão que de nenhuma outra forma poderia ser resolvida? Eu quero convidar você, nesses 28 dias do mês de fevereiro, nós procurarmos e pedirmos por um milagre, pois tudo é possível àquele que crê. Para o Senhor não há impossíveis. Eu gostaria de convidar você nesse mês de fevereiro também, todos os dias, juntos como comunidade Amor e Fé, nós lemos pequeno devocional que vai ser colocado no grupo ali às 6 da manhã, e procurarmos não apenas por um milagre, mas procurarmos pelo Senhor que faz milagre, pelo Deus que quer se relacionar conosco. E eu quero lembrar a nossa igreja nesta manhã, queridos, que os céus e a terra passarão, que reis sobem e caem, que governos entram e são dissolvidos, mas o Senhor continua sendo dono de toda a terra. Portas que Deus abre, ninguém fecha, e aquelas que Deus fecha, ninguém abre. Gostaria de lembrar você que a sua vida não depende de um carimbo, mas depende do grande eu sou. Que quando as coisas estão fora do seu controle, Deus ainda as mantém em pleno e absoluto controle. Que os filhos de Deus, e agora eu quero ser específico, o povo remanescente do Senhor, o povo remanescente, eu não estou falando dos cristãos, eu estou falando que o povo remanescente do Senhor nunca se aliou à política e nunca teve medo de político. E Deus, querido, colocará à sua frente, à sua traseira, ao seu lado, anjos para proteger e guardar a sua entrada e a sua saída. Eu convido você nesta manhã a assumir um compromisso aí no seu coração, sem se levantar, vir à frente ou ficar em pé. Um compromisso seu com você, de todos os dias nesse mês de fevereiro, buscar ao Senhor de forma mais profunda e intensa, e ver com clareza aquilo que Deus vai fazer na vida daqueles que confiam e se agarram completamente às mãos dele. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, que esses céus sejam abertos e que do celeiro celestial caia sobre a nossa vida milagres, de modo que nada na terra poderia fazer o que eles podem fazer na nossa vida. Como pastor dessa igreja, meu maior desejo é que cada rosto que daqui da frente olhei nesta manhã tenha um encontro com o Senhor, que possam mergulhar de forma mais íntima, profunda e intensa na presença do Senhor. Que como igreja, querido Deus, o nosso maior movimento e desenvolvimento esteja na área espiritual. Que a nossa maior marca seja a comunhão com o Senhor. Que o Espírito Santo venha sobre nós de forma a transformar a nossa mente, o nosso coração, a nos fazer fortes, firmes e inabaláveis diante dos desafios, pois nós podemos enfrentar a realidade, qual seja ela, com todo otimismo, porque o Deus que
cuida do infinito universo, cuida da vida dos seus filhos. Ajude-nos a todos os dias buscarmos o Senhor de manhãzinha. Que neste mês milagres sejam levantados na nossa vida como um testemunho do seu poder e um retrato de que vale a pena buscar o Senhor de forma íntima e profunda. Abençoa-nos, Deus, a todos nós, em nome de Jesus, amém. Eu desejo a você as mais sublimes bênçãos de Deus. Convido a você, ao sairmos daqui, descermos ao nosso Fellowship Hall, passarmos momentos agradáveis ao redor da mesa, comendo, conversando, e que as bênçãos do Senhor e o que o Deus de milagres atue na sua vida. Um feliz sábado. Cantemos juntos.